Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus seja com você. Eu sou o pastor Luiz Felipe, o Pipe, eu quero abençoar seu dia com a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versos 5, 6 e 7, que diz: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Nós vemos que Paulo estava chamando os irmãos a considerarem uns aos outros, a considerarem a vida a partir da vida em família, do coletivo. E nessa hora, Paulo então vai nos dar o maior exemplo que você pode ter. Talvez quando você escute algo assim, você precisa viver amando as pessoas, considerando elas superiores a você, você para e se pergunta, mas por quê? Paulo então nos dá o maior exemplo, que é o nosso próprio Senhor Jesus. Ele diz assim, seja a atitude de vocês, ou seja a ação, seja o propósito, seja a forma de viver de você semelhante a de Jesus. Se nós estamos em Jesus, se nós somos de Jesus, não há ninguém que possa nos mostrar o que é ser, como viver, senão o nosso Mestre. E o texto diz que Jesus era Deus, que ele sendo Deus, que Jesus é Deus. Ou seja, não era algo normal, e não é normal pensarmos que Deus teve a atitude que Jesus tem. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que Jesus é Deus. Jesus estava com o Pai, João diz que ele é o Verbo. Ele é o Verbo que estava com Deus desde o princípio, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ou seja, Jesus, ele tem uma atitude que provém do coração do próprio Deus, porque ele é Deus. Ou seja, será que nós então temos como entender que a nossa vida, tudo aquilo que estamos sendo chamados para viver, dá uma característica que o próprio Deus tem? Deus é humilde. Muitas vezes pensamos em Deus como um velho barbudo, raivoso, que você faz algo errado, ele manda um raio do céu, que ele julga e pune as pessoas dependendo das suas ações. Não. O nosso Deus é um Deus humilde, um Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que vem salvar os mortos, porque Paulo diz em Efésios 2 que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, sem Deus, sem esperança, sem qualquer coisa para nos apegar. E o texto diz, olha, seja a atitude de vocês como a do seu Senhor, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Em qual sentido? Deus é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele conhece todas as coisas, ele pode fazer o que ele quiser fazer, porque ele é o Criador, ele está fora do tempo, ele controla o tempo, ele controla todas as pessoas. Deus é um Deus pessoal, de relacionamento, mas ele é o Todo-Poderoso. Jesus não julgou quem ele era, no sentido não de deixar de ser Deus, mas no sentido de não se apegar a quem ele era. Jesus, em momento algum, vai usar de quem ele é, da sua identidade, para se promover. E aqui está o ponto. Jesus não se apegou, não se vangloriou da sua identidade. E isso é uma das coisas mais lindas que aprendemos com Jesus. Pense em uma luz muito forte. Uma luz que, quando você direciona para você mesmo, ela traz o foco, ela traz o brilho em você. Jesus jamais virou os holofotes da sua vida, das suas palavras para ele mesmo, no sentido de dizer, olha como eu sou bom, olha como eu sou cara,
Eu sou Deus, vocês têm que me respeitar. Diferentemente, o texto diz que ele não julgou o fato de ser Deus algo que ele deveria se autopromover, algo que ele deveria usar, mas justamente ele fez o contrário. Ele considerou você e eu superiores a ele mesmo, como Paulo nos chama no versículo 4. O verso 7 diz que ele se esvaziou. Se esvaziou não no sentido de perder a identidade, de perder a essência de quem ele era, porque Jesus é 100% homem, 100% Deus. Mas o próprio Deus, Jesus, o Filho de Deus, não julgou, ele se esvazia, ele é visto e ele toma a forma humana. Ele se faz homem. Salmo diz que ele se fez por um pouco menor do que os anjos. Hebreus cita Salmos dizendo a mesma coisa. Em qual sentido? De que para amar as pessoas, para amar o mundo, para viver essa relação que hoje nós temos com Deus, Deus precisou se esvaziar. Jesus é justamente o Filho de Deus, a imagem exata do seu ser. Ele é o Criador dos céus e da terra, ele é o Verbo encarnado e Paulo nos chama a ter a mesma atitude dele, no sentido de que nós devemos viver a vida com esse coração que se esvazia de toda vontade de se autopromover, de se autoafirmar, porque nós temos afirmação no Senhor. Muitas pessoas hoje têm baixa autoestima. É simples, procure se conhecer e procure conhecer o Salvador, porque nós precisamos ser humildes como o nosso Rei. Nós precisamos ser humildes como o nosso Senhor, que se esvaziou, que se entregou, que não julgou quem Ele era, algo que Ele deveria buscar aplauso para Ele mesmo. E a nossa vida tem que ser assim. E se você está hoje e você precisa dessa ajuda, eu quero te convidar a viver dessa maneira, buscando a Deus, porque somente Deus pode nos levar a viver dessa forma. Nós temos os telefones da paz, que você pode nos ligar e nós vamos orar por você, nós vamos abençoar você, nós vamos fazer de tudo para que você viva essa vida de humildade, para amar o próximo e para conhecer esse Deus humilde que nos amou de tal maneira. Por isso eu quero te desafiar a ler a carta de Paulo aos Filipenses nesse dia e fazer a oração, pedindo que Deus te ajude, que Ele te unja para viver dessa maneira. E se você quer aprender mais, todas as quartas-feiras nós temos o culto Quarta na Palavra. Eu estou lá de 7h30 às 9 da noite, que você pode receber essa palavra sólida do Senhor. E se você quer entrar em contato hoje, e você pode ir a luisfilipe.pip nas minhas redes sociais, manda para mim uma forma, manda para mim lá um oi, um alô, que eu vou alegremente atender você, responder você e abençoar você. Que a graça e a paz de Jesus seja sempre com você, porque Ele é o nosso Senhor humilde. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.